Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um dispositivo muito importante para a parte de elétrica, que é o multímetro. Então a gente vai ver hoje o que é o multímetro, para que ele serve e como que a gente utiliza o multímetro dentro dos nossos circuitos, tá? Antes da gente falar sobre o multímetro propriamente, sobre esse dispositivo que é tão importante, que faz medição de tensão, resistência, corrente elétrica, a gente precisa falar um pouquinho sobre a eletricidade e alguns perigos ao se mexer com eletricidade para que a gente possa conhecê-los e evitá-los, tá? Bem, a gente precisa ter muito cuidado para mexer com eletricidade, tá? A eletricidade é uma coisa muito séria, às vezes a gente não leva tão a sério quanto é necessário, e a gente tem que entender que existem muitos acidentes que acontecem com eletricidade, e alguns desses acidentes, eles são potencialmente fatais, tá? Então, para isso, a gente vai dar, então, uma introdução sobre essas questões de cuidados que a gente precisa ter. Bem, a resistividade do corpo humano, só para vocês terem uma ideia, a passagem de corrente elétrica está entre 100 e 300 mil ohms por centímetro quadrado, tá? Então, entre 100K e 300K ohms por centímetro quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, lembra que é resistividade, né? Quando a gente viu lá a questão de resistência. Resistividade é uma propriedade do material que torna aquele material, então, um material condutor, um material isolante ou um material semicondutor. Então, quando o nosso corpo humano, né, pensando na nossa pele, se a gente for tentar aplicar uma corrente elétrica ali, ele tem uma certa resistência à passagem dessa corrente. Todo material tem, mesmo que ele seja um condutor. E a nossa resistência, né, à passagem de corrente vai depender do nosso tamanho, né, vai depender também da área da seção transversal, mas ela depende também da resistividade do corpo. E a resistividade do corpo, ela varia bastante, varia se a pessoa tem mais músculo, menos músculo, se a pessoa tem mais gordura, menos gordura, se a pessoa toma mais água ou menos, então depende muito de vários fatores, mas ela está entre os 100 mil e os 300 mil ohms por centímetro quadrado. Só que quando esse corpo humano está molhado, a nossa resistividade, ela diminui para valores entre 1.000 e 3.000 ohms por centímetro quadrado. Sim, a gente tem uma diminuição de 100 mil para 1.000, de 300 mil para 3.000 ohms por centímetro quadrado. O fato da gente diminuir essa resistividade faz com que o nosso corpo ele ofereça menor resistência à passagem da corrente. E se ele oferece menor resistência, quer dizer que vai ter mais corrente passando ali no nosso corpo, tá? E a corrente elétrica é o que é o mais perigoso para o corpo humano. Então, a gente já viu o que é tensão elétrica, a gente já viu o que é corrente elétrica, a gente já viu o que é resistência, né? A gente sabe que a tensão elétrica é, na verdade, uma diferença de potencial entre dois pontos, um lado positivo e um lado negativo. O maior problema na verdade, que acontece no corpo humano, que pode causar acidentes e pode causar até a morte de um ser humano, é, na verdade, a passagem da corrente, que depende, é claro, da aplicação dessa diferença de potencial. Mas então não é a tensão que mata uma pessoa, é a corrente elétrica que mata, tá? E aí, essa corrente elétrica, ela pode acabar sendo maior se o nosso corpo estiver úmido. Então, a partir daí, a gente já começa a ter que entender que existem alguns cuidados que a gente precisa tomar ao mexer com eletricidade. E o principal deles é não trabalhar com eletricidade quando você está molhado. Não trabalhar com eletricidade em ambientes que estejam também molhados. Porque a água, ela é uma ótima condutora de eletricidade. E faz com que a resistividade no nosso corpo diminua. E faz com que também mesmo que a gente não esteja, nós mesmos estejamos molhados, né? Se por acaso algum fio, alguma coisa com eletricidade encostar na água, essa água inteira, esse pedaço inteiro que tá com água, essa poça de água, ela é condutora, tá? E a gente encostando nisso, a gente também vai tomar um choque. Então a gente precisa tomar muito cuidado e a gente de jeito nenhum mexe com eletricidade quando a gente tá molhado, tá? Bem, aqui eu trouxe alguns desenhos que demonstram como que a eletricidade funciona. Quando alguém, ou vamos colocar assim, né, algum eletricista está mexendo com eletricidade, ele toma alguns cuidados ao mexer com eletricidade, além dos próprios equipamentos que ele utiliza. Então, além de desligar tudo, além de você estar utilizando luvas, estar utilizando botas e tudo mais específicas, você também tem que tomar alguns cuidados, até mesmo com a forma como você mexe, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do que pode acontecer com a eletricidade no nosso corpo, né? Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem uma pessoa que ela tá segurando de um lado
ela tá segurando aqui num lado positivo de um fio e do outro lado ela tá segurando um lado negativo de um fio. O que pode acontecer nesse caso aqui? Ela pode acabar levando um choque porque ela tá fechando o circuito. Tá? Então, na verdade, o choque, na verdade, que a gente toma é a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. E a passagem da corrente elétrica vai acontecer se existir um circuito fechado. Então, se o circuito não estiver fechado, a gente não tem passagem de corrente. Então, se a pessoa ela está segurando de um lado aqui positivo, do outro lado aqui negativo, o que vai acontecer é que pode acontecer a passagem de corrente elétrica, né? Pelo sentido convencional, a gente vai ter elétrons, então, passando aqui pelo corpo dessa pessoa, tá? E essa passagem em específico, ela é muito perigosa, porque a corrente elétrica, ela tende a passar pelo local de menor resistência. Então, ela vai tender a passar por locais mais curtos, por exemplo. Então, ela vai tentar passar exatamente de uma mão até a outra. E o caminho entre uma mão e a outra aqui tem exatamente o nosso coração, tá? Então, é muito perigoso, porque aí a corrente elétrica vai estar passando diretamente pelo nosso coração. Aqui no caso desse desenho embaixo é um pouco menos perigoso, não quer dizer que não seja, mas nesse caso a gente está com uma ligação em um pé e o outro pé. Se então existir a passagem de corrente elétrica, ela vai passar por um pé e ela vai tentar descer pelo outro. Pode ser que ela não chegue até o coração, mas mesmo assim isso não quer dizer que não seja fatal. Dependendo do valor da corrente elétrica, ela pode acabar fritando qualquer órgão que esteja ali no caminho, tá? E às vezes ela pode mesmo até chegar ao coração e também matar uma pessoa. Aqui nesse outro exemplo, a gente tem uma pessoa mexendo em uma tomada ali com uma única mão. Desse jeito, acaba sendo um pouco menos perigoso. Não quer dizer que a pessoa não vai tomar choque, não quer dizer que a corrente ela não seja fatal. Eu estou dizendo que às vezes pode ser menos perigoso, tá? Porque nesse caso aqui, se a pessoa tiver com os sapatos adequados, né, que são sapatos de borracha, se acaso ela tome um choque, a corrente elétrica ela vai entrar por um dedo e ela possivelmente vai estar mexendo com essa mesma mão ali. E ela vai sair por outro dedo. Então ela vai tomar um choque na mão, vai receber aquele tranco, mas acaba sendo, a chance de ser fatal é menor, tá? Não quer dizer que ela não seja fatal, certo? Então, muitas vezes os eletricistas, quando eles vão mexer nos quadros, eles acabam mexendo, se eles, principalmente o pessoal mais antigo e tudo mais, acaba mexendo com uma única mão, para garantir que você tenha a passagem de corrente elétrica só por ali, tá? E eles evitam de mexer com a mão esquerda, mexem com a mão direita, para que também não esteja mais longe do coração. E aqui nesse último exemplo, a gente tem uma pessoa que está com um lado positivo na mão e com um lado negativo no pé. Aqui também é potencialmente fatal pelo fato da corrente elétrica ela tá percorrendo quase todo o seu corpo, né? E possivelmente passando ali pelo seu coração, tá? Então, independente de qual forma que seja, é muito perigoso você tomar um choque. A corrente elétrica, ela pode ser fatal, mesmo que ela não passe pelo coração, tá? Porque ela pode acabar passando por órgãos que também são vitais, mas a gente tem formas de evitar ou de minimizar esses danos utilizando a forma correta de mexer nos circuitos. Bem, então aqui eu trouxe alguns valores de corrente elétrica e o quanto que ela pode ser prejudicial para a nossa saúde. Então, olha só, correntes ali um pouco maiores do que 6 mA já pode ocorrer a contração voluntária dos músculos e a pessoa pode ficar grudada no condutor. Então, isso significa que a pessoa ela pode grudar ali no local onde ela tá tocando e ela não consegue mais soltar. Os músculos dela se contraem e ela não consegue mais soltar. Só para vocês terem uma ideia, esse valor de corrente elétrica, 6 mA, significa, na verdade, 6 vezes 10 a menos 3 ampere. Isso significa que são 0,006 amperes, ou seja, é um valor muito pequeno de corrente que já pode causar um dano à pessoa ali, porque ela pode ficar grudada e ela vai ter queimaduras por causa dessa corrente elétrica, tá? Correntes maiores do que 18 miliamperes pode ocorrer parada respiratória numa pessoa. Então, isso quer dizer que 18 miliamperes só, um valor bem baixo de corrente elétrica, pode fazer com que uma pessoa tenha uma parada respiratória. E aí ela vai precisar de auxílio, né, de médicos para que ela possa voltar a respirar.
e correntes maiores do que 30 miliamperes, somente 30 miliamperes, pode ocorrer fibrilação ventricular, que é potencialmente mortal caso não seja realizada a desfibrilação, certo? Então quer dizer que o coração da pessoa ela pode entrar num ritmo de batimentos que, se você não desfibrilar o coração, a pessoa vai acabar morrendo, tá? Por causa dessa corrente elétrica, e correntes muito baixas, de 30 miliamperes. Então, isso mostra a importância da gente tomar cuidado ao mexer com corrente elétrica, tá? Existe estudos, né, que mostram que a corrente alternada ela é mais perigosa do que a corrente contínua, então que seria a corrente de pilhas e de baterias, elas acabam sendo menos prejudiciais para o ser humano, só que isso não quer dizer que a gente possa mexer nelas também sem nenhum tipo de cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro, porque não é brincadeira a gente tá mexendo com eletricidade, a gente tá brincando com a nossa vida ali. O que a gente pode fazer, então, para a gente minimizar a chance de um acidente com eletricidade, né? Primeira coisa que eu vou falar aqui, que não tá nem escrito, é tomar muita atenção. Então, a gente não faz as coisas sem atenção, né? Quando a gente vai mexer, quando a gente vai montar um circuito, mesmo que seja um circuito em corrente contínua, que acaba sendo menos perigoso, mesmo que a gente saiba que a corrente é baixa, mesmo assim, a gente toma muito cuidado ao mexer com esse circuito. Então, a gente toma alguns cuidados, né, que são, por exemplo, sempre estar utilizando vestimenta adequada. Então, a gente evita de estar com o cabelo solto, porque o cabelo pode acabar atrapalhando e você nessa de se atrapalhar, você pode acabar encostando em algum lugar que você não deveria. A gente utiliza calça comprida, às vezes inclusive manga comprida, tá? A menos que a manga atrapalhe, a gente também tem que tomar cuidado com isso, mas a calça comprida, principalmente pelo fato de que se alguma coisa cair em cima de você, a calça ela acaba sendo uma proteção, tá? Então, às vezes, até utilizar avental, dependendo do tipo de eletricidade que você está mexendo, né? Se é muito mais perigoso, a gente utiliza o uniforme completo para a gente evitar, então, que tenha algum dano. E sapato fechado, pelo mesmo motivo da calça comprida, porque se alguma coisa cair no nosso pé, cair na nossa perna, a gente tem a calça e o sapato para poder estar protegendo, tá? Segundo ponto, a gente sempre vai utilizar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Os EPIs indicados para a gente trabalhar com eletricidade são principalmente óculos de proteção e luvas, tá? E a gente também trabalha com botas, né, ou calçados que sejam de borracha, porque aí a gente tem, como a borracha ela é isolante elétrico, a gente tem a isolação elétrica. E as luvas também, são luvas específicas que são luvas de borracha, tá? Mas a questão do equipamento que você vai estar utilizando, às vezes depende muito do quanto de eletricidade que você está trabalhando, mas eu sempre indico que sejam utilizados os óculos de proteção, certo? Ah, mas eu utilizo óculos, por exemplo, então não preciso usar o óculos de proteção. Na verdade, precisa sim, porque o óculos que a gente utiliza é feito de um material que ele, ao quebrar, ele pode machucar o nosso rosto. O óculos de proteção, ele é feito de um material que ele é muito mais difícil de quebrar, que é um material acrílico, né, plástico, que é muito mais difícil de quebrar, e se ele quebrar, é muito mais difícil dele acabar machucando o nosso rosto. Então, a gente utiliza, mesmo quem usa o óculos de proteção por cima do óculos, tá? Muita atenção sempre que for realizar trabalhos, atividades com eletricidade. Então, esse acho que tinha que ser o primeiro tópico, porque se a gente não estiver atento, se a gente estiver distraído, a gente pode acabar fazendo alguma coisa errada que vai acabar atrapalhando ali e a gente pode acabar tomando choque ou sofrendo algo um pouco mais grave, tá? Então, cuidado, sempre muito cuidado e sempre muita atenção, muita noção do que a gente está fazendo. Manter a bancada de trabalho limpa e organizada, essencial. Se a nossa bancada tem muitas coisas, tem tudo que a gente vai utilizar já tá lá em cima, já tá tudo divididinho, bonitinho, a gente consegue se organizar e ir pegando os materiais na ordem correta e corre menos riscos de acabar sofrendo algum acidente. Agora, se existem muitas coisas lá em cima, mas que estão todas bagunçadas, a gente vai passar a mão por cima de uma coisa, por cima de outra para poder pegar, se estender, aí bate em alguma coisa, cai no chão e aí nessa hora é que um acidente acontece, tá? O próximo, sempre manusear o circuito desenergizado. Isso é importantíssimo. A gente vai fazer montagem de circuito, a gente desliga ele da fonte de tensão. A gente não mexe no circuito enquanto ele estiver energizado. A gente monta o circuito, depois de montado a gente verifica o circuito, se tá tudo certo, e aí sim a gente faz a ligação dele na energia, tá?
Caso seja necessário a gente fazer uma mudança no circuito, a gente vai desenergizar esse circuito, fazer essa mudança e assim, aí sim a gente vai energizar ele novamente. Então parece que é bobagem e no dia a dia, muitas vezes a gente vai acabar deixando de fazer algumas dessas coisas. Só que é importante a gente relembrar que isso é tudo para nossa segurança, tá? Então é importante a gente fazer esse passo a passo. O próximo, antes da energização, sempre verificar se as montagens estão corretas, se a fonte de alimentação do circuito é a indicada no experimento e avisar a todos os colegas de grupo que o circuito será energizado. Então, se a gente está fazendo uma montagem, né, que tem outras pessoas próximas, a gente vai primeiro olhar o circuito, ver se ele está todo montado corretamente. A gente vai verificar se todos os componentes que estão lá no circuito e se o circuito ele está sendo energizado de forma correta antes da gente ligar, tá? Então, se é no 110, se é no 220, se é uma fonte de 5 volts, se é uma fonte de 12 volts, a gente precisa verificar. Porque se a gente aplica uma tensão errada, a gente pode ter um aumento muito grande na corrente e alguns componentes eles podem acabar até explodindo, tá? Por causa de uma corrente muito alta, como é o caso de um capacitor, se a gente ligar ele errado, por exemplo, um capacitor eletrolítico. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a montagem do circuito. E sempre que a gente estiver mexendo com outras pessoas, sempre avisar que a gente vai fazer a ligação, porque às vezes a pessoa, na hora que você está indo ligar, a pessoa vai botar o dedo lá no circuito. E aí a pessoa pode tomar um choque, tá? Então, tomar muito cuidado e nunca mexer no circuito energizado. E por último, ter plena compreensão do funcionamento do equipamento antes de manuseá-lo. A gente não pode simplesmente pegar um equipamento e manusear sem entender ele, sem entender como ele funciona, sem compreender a parte física por trás dele, porque senão a gente pode acabar tocando em alguma coisa que não deveria e acabar se machucando, tá? Então, cuidado ao fazer qualquer coisa em circuitos elétricos. Bem, agora que a gente já sabe os principais cuidados que a gente precisa ter ao mexer com eletricidade, a gente vai falar sobre um dispositivo que é muito importante na hora que a gente faz montagem de circuitos, que é o multímetro. Pode ser que vocês já tenham ouvido falar essa palavra, tá? E a gente pode decifrar ela de uma forma muito fácil. Multi são vários, metro, né? É a parte de medidas, então são várias medidas. Se a gente for no dicionário, a gente vai verificar que multímetro é um substantivo masculino da área de eletrônica física, né? Que é um aparelho que mede diferentes grandezas concernentes, né, de uma corrente elétrica, tais como intensidade, voltagem, resistência e etc. Então, um multímetro, ele faz multimedidas, então, e ele está ligado à área de medidas de grandezas elétricas. Então, ele pode medir intensidade de corrente, pode medir a tensão, que em alguns locais vocês vão encontrar como falando voltagem, tá? E ele pode medir a resistência elétrica na maior parte dos casos. E às vezes ele também mede outras coisas. Então, aqui a gente tem a imagem de 2 multímetros. Esse multímetro aqui, mais em cima, ele é um multímetro analógico, tá? É um modelo mais antigo, muito difícil de ser encontrado hoje em dia, porque hoje em dia eles já foram substituídos pelos multímetros digitais, que é esse daqui. Muito mais fácil de ser utilizado, porque aqui o analógico a gente precisa entender cada uma das escalas para poder entender como faz a leitura da medida. Já o multímetro que é digital, ele tem um mostrador digital, então a medida ela sai ali na hora pra gente, no valor que a gente precisa, tá? Então, esse daqui é a imagem de um multímetro digital, que é o multímetro mais utilizado hoje. Bem, mas por dentro do multímetro, o que ele tem? Se ele faz multimedidas, que medidas são essas? No geral, ele vai fazer pelo menos 3, tá? Ele vai ser um voltímetro, um amperímetro e um ohmímetro. Ou seja, o voltímetro mede a tensão elétrica. Um amperímetro mede a intensidade de corrente elétrica. E um ohmímetro mede a resistência elétrica. Então, quer dizer que um multímetro ele vai ser capaz, normalmente, de medir tensão, corrente e resistência elétrica. Mas em alguns momentos a gente também pode encontrar multímetros mais completos que tem outros medidores ali dentro deles, como por exemplo o capacímetro, que mede a parte de capacitância, frequencímetro, que mede frequência e até mesmo alguns com um medidor de temperatura, tá? Então, alguns multímetros eles são um pouco mais completos, mas o mais básico normalmente ele vai ter esses 3 aqui componentes, tá? O voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro. E são esses 3 componentes que a gente vai entender um pouquinho agora. Bem, a gente vai começar falando sobre o amperímetro.
O amperímetro, ele é um equipamento que é utilizado para medir a intensidade do fluxo da corrente elétrica, ou seja, medir a corrente elétrica, tá? A gente fala em intensidade porque corrente elétrica a gente mede a intensidade, a gente não mede a corrente em si. Então, a gente mede a intensidade dessa corrente elétrica utilizando o amperímetro, tá? Essa corrente elétrica, então, que a gente vai medir a partir do amperímetro, ela vai ser dada pra gente, pode ser tanto a corrente alternada quanto a corrente contínua, tá? A depender do amperímetro, obviamente. Esse modelo aqui de amperímetro é um modelo de bancada que fica fixo, tá? Ele não é um multímetro mesmo. Ele é uma coisa mais fixa, não é uma coisa tão manual assim que você tira e mede de vários locais. Então, ele tem os fios aqui atrás para você poder ligar no seu circuito e ele fica o tempo inteiro medindo qual que é a intensidade de corrente elétrica. E como que um amperímetro vai funcionar? Como que a gente vai utilizar um amperímetro? Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra, essa primeira imagem está mostrando um circuito com amperímetro, tá? Em partes de desenhos já, de circuitos mesmo. E o segundo está mostrando uma figura, um desenho esquemático de um multímetro ligado a uma bateria, um circuito que tem uma bateria, um resistor aqui e um LED, tá? A gente vai primeiro analisar esse daqui, olha. Então, primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente pega o multímetro, a gente não vai ligar ele direto no circuito, tá? Então, a gente não vai pegar as pontas de prova e vai colocar ali. Então, esses dois aqui são chamados de pontas de prova. Essas duas pontas de prova, a gente sempre vai ter uma que é preta e uma que é vermelha, tá? A preta, ela indica o lado negativo, ela tá ligado aqui no COM do nosso multímetro, e a vermelha, ela indica o lado positivo e ela tá ligado aqui nessa parte, que nesse caso tá escrito V, ômega e MA, tá? Que significa V, tensão, ômega, resistência e o MA, miliampere. Aqui desse lado a gente tem também o ampere. Então, normalmente, corrente elétrica, quando a gente vai medir, a maior parte dos multímetros, eles têm dois pinos para você poder medir corrente. Um pino onde você consegue medir valores baixos de corrente, que é esse caso aqui, miliampere, e outro pino onde você mede valores mais altos de corrente, como é esse caso aqui, que está só ampere, tá? Então, a gente vai fazer a conexão dessas pontas de prova, porque essas pontas de prova a gente pode retirar elas, e a gente vai conectar elas aqui, então a preta no COM, que é o comum, e a vermelha no onde a gente vai utilizar para medida. Nesse caso, vamos dizer que esse circuito ele seja um circuito da ordem de miliampere, então a gente vai ligar nessa ponta aqui. Depois que a gente fez a ligação das pontas, a gente ainda não coloca essas pontas no circuito, tá? Isso é a última coisa que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai ligar o multímetro. Então, para ligar o multímetro, normalmente a gente vai girar esse botão seletor aqui do meio, tá? Às vezes tem um botãozinho aqui em cima também para ligar. Nesse caso aqui, ó, ele tá desligado se o seletor tivesse aqui em cima, no off. E aí, a gente girou o nosso botão até aonde ele está aqui mostrado, né? O seletor até onde ele está mostrando aqui, que está em miliampere. Então, o multímetro, ele vai ter esse botão seletor no meio, na maior parte dos multímetros, né? Onde a gente vai poder selecionar aonde que a gente vai estar medindo, o que a gente vai estar medindo. E tem que estar selecionado o correto, porque internamente o circuito do multímetro, ele vai mudar dependendo de onde esse seletor ele estiver. E muda também a forma como esse circuito ele vai funcionar. E é importantíssimo ele estar na forma correta, porque a gente vai fazer a ligação dele aqui no circuito, tá? Então, aí a gente selecionou até o miliampere, e aí sim, agora que está selecionado o valor correto, a gente pode ligar ele no circuito, tá? Então, a ponta preta, que é a ponta que seria negativo, tá no preto aqui, ó, no lado preto da bateria de 9 volts, e a ponta vermelha estaria aqui no lado que é o positivo da nossa bateria de 9 volts, tá? Olha só que importante, o nosso circuito aqui, ó, ele está aberto. O que isso significa? Não existe ligação entre um lado e outro, tá? O circuito está totalmente aberto. Quem fecha o circuito é o multímetro, no caso dele sendo utilizado como amperímetro. Por que isso? Porque agora a gente vai aqui para esse outro circuito aqui para o desenho, tá? Então aqui a gente está representando a bateria de 9 volts, é esse símbolo que a gente utiliza, que é um símbolo de fonte, tá? O lado maior dessa bateria aqui é o lado que a gente representa como positivo e o ladinho menor é o que a gente utiliza como negativo.
Aqui embaixo a gente tem um resistor, que seria esse resistorzinho aqui, e a representação do LED também tá como se fosse tudo junto aqui no resistor. E esse A aqui, que é o nosso amperímetro, tá? Então, o símbolo que a gente utiliza para representar o amperímetro em um circuito é uma circunferência com um A dentro. Então, vejam que a gente está fazendo uma ligação aqui do nosso circuito, que a gente chama uma ligação em série, que significa que a bateria está ligada, um dos lados da bateria, né, está ligado em um dos lados do nosso resistor. O outro lado do resistor está ligado no amperímetro, o outro lado do amperímetro está ligado no outro lado da bateria. Então, tá tudo em série. Então, a gente diz que eles estão um do ladinho do outro, como se eles estivessem dando as mãozinhas ali, e eles estão em série. E é importante que essa ligação seja em série no caso do amperímetro, tá? Importantíssimo. Se a gente não tivesse com essa ligação em série, se a gente tentasse colocar uma ligação que a gente chama dela em paralelo, a gente poderia estar queimando o nosso dispositivo e talvez até o nosso circuito. Aí eu vou mostrar para vocês o que acontece. Quando a gente tem o multímetro sendo utilizado como amperímetro, ele coloca o amperímetro, a resistência interna do multímetro, ela vai lá para baixo, ele tenta diminuir ao máximo. Existe uma resistência ainda interna, mas ele aproxima ela de zero, tá? Por que ele aproxima ela de zero? Porque ele não quer que o multímetro resista à passagem de corrente. Ele quer que ele seja como se fosse um circuito ideal. Então, essa resistência aqui, ela aproxima de zero para que a corrente que está passando no nosso circuito, né, que está vindo daqui e passando lá para o outro lado, ela seja a mesma que está passando aqui. Não atrapalhe, né? Esse dispositivo, ele não atrapalha a passagem de corrente, porque aí ele vai conseguir medir o quanto de corrente, qual que é a intensidade de corrente que está passando por ele, tá? Se por acaso a gente colocasse esse amperímetro aqui em paralelo, então paralelo seria eu ligar, ó, os dois lados do meu resistor nos dois lados do meu amperímetro. Então eu colocaria o amperímetro aqui, ó. O que acontece se eu tivesse desse jeito? Como a resistência do meu amperímetro, ela se aproxima a zero, eu ligando o meu amperímetro dessa forma aqui em paralelo, né, ó, paralelo é um está em paralelo com o outro. Em paralelo com o meu resistor, acontece que a corrente, ela tende a passar pelo local de menor resistência, não é? Então, se a corrente elétrica, o sentido convencional da corrente, né, a gente está vindo daqui, descendo, quando ela chega nesse lugar aqui que é um nozinho, ela vai tentar, ao invés de passar por um resistor que tem uma resistência alta lá, bem maior do que zero, ela vai tender a passar pelo amperímetro, que a resistência é praticamente zero. E aí toda essa corrente passando por esse amperímetro, que não tem resistência, faz com que ele queime e potencialmente a gente ainda está causando um curto-circuito aqui, tá? Porque é como se eu estivesse ligando o lado positivo da pilha basicamente no lado negativo dela. Então, se eu ligo o lado positivo ali no lado negativo, eu causo um curto-circuito, tá? Então, nunca a gente vai fazer esse tipo de ligação quando a gente está mexendo com o multímetro no modo amperímetro. Por isso que é tão importante a gente primeiro selecionar aqui, para depois ligar as pontas de prova. Porque se a gente liga as pontas de prova primeiro e depois vai mudando aqui pelos botãozinhos, né, botõezinhos, a gente pode acabar passando por algum tipo de medida aqui, né, voltímetro, ohmímetro, amperímetro, a gente pode passar por alguma delas, porque o botão seletor ele passa por elas, né, fazendo com que a gente, no meio do caminho, selecione uma medida que não era certa da forma como ele está ligado. Tá? Então, muito cuidado com isso. Primeiro a gente faz toda a ligação do multímetro, seleciona a medida correta e depois a gente liga as pontas de prova. E aí, se a gente fizer da forma correta, ao ligar as pontas de prova aqui de um lado do nosso circuito e do outro lado, a gente fecha o circuito e faz com que a gente consiga medir certinho a corrente que está passando. Bem, existe também o que a gente chama de multímetro alicate. É importante a gente falar sobre ele, porque o fato, na verdade, amperímetro alicate, né? Porque o fato da gente utilizar, ter que abrir o circuito para poder fazer uma medida, acaba sendo muito custoso em alguns momentos, como, por exemplo, quando a gente tem uma fiação ali. Imagina que a gente está falando sobre uma elétrica residencial. A gente tem uma residência lá toda bonitinha, com todos os fios. A gente quer medir a corrente que está passando por ali. A gente vai simplesmente cortar aquele fio para medir? Não. Aí, nesse caso, a gente tem esse outro
tipo de multímetro aqui, que é um amperímetro do tipo alicate, tá? Que é um alicatezinho. Isso daqui ele abre, né? Você aperta esse botãozinho aqui, ele vai abrir essas garrinhas e aí você coloca, você passa o fio por dentro. E ele vai medir a corrente elétrica que está passando por esse fio. Como que ele faz essa medida de corrente, tá? Aqui tem um exemplo de como que ele funciona. O fio, esse fio condutor vai estar por dentro desse alicate aqui, tá? Essa garra desse alicate. E a gente tem uma bobina aqui. Como que funciona? Uma corrente elétrica passando aqui pelo nosso fio condutor faz com que a gente tenha a geração de um campo magnético. E o campo magnético aqui faz com que a gente tenha a geração de uma corrente elétrica aqui, tá? Então, no final, a gente está induzindo uma corrente elétrica. Então, a gente faz com que a corrente elétrica que está passando por aqui seja enviada para o outro lado, tá? Sem que eles estejam em contato diretamente. E isso tudo por causa da questão de uma corrente elétrica gerar um campo magnético e esse campo magnético gerar uma outra corrente elétrica aqui. E aí essa corrente elétrica realmente vai estar na bobina do nosso amperímetro e vai conseguir medir a corrente, tá? Então ele funciona dessa forma e muitas vezes ele vai ser indicado para trabalhar, já que a gente não pode nem sempre vai poder estar abrindo circuitos. Bem, e o voltímetro? O que é o voltímetro? O voltímetro é aquele equipamento que vai ser utilizado para medir a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou seja, a tensão, tá? E ele também vai poder medir tensões contínuas ou tensões alternadas, é claro que a depender do multímetro que a gente está usando. Então aqui a gente tem um exemplo de voltímetro puro, tá? Ele só mede a tensão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento do voltímetro. Então, o voltímetro, ele vai medir a tensão elétrica, tá? Para a gente medir a tensão elétrica, a gente precisa estar medindo a tensão em um gerador. O que significa isso? Não adianta a gente pegar o nosso voltímetro e tentar medir a tensão elétrica na gente. Por exemplo, nós não somos geradores de eletricidade. Então, se a gente não é gerador de eletricidade, significa que não vai medir nada. A gente não pode também pegar o voltímetro e colocar num resistor, colocar em algum componente que não gera, tá? Que são somente os receptores de corrente ou de tensão. A gente vai usar o voltímetro numa pilha, numa bateria, na tomada, tá? Numa fonte de tensão alternada. E aí a gente vai conseguir medir. E da mesma forma como o amperímetro, a primeira coisa que a gente faz é não ligar as pontas de prova diretamente. A gente primeiro faz a ligação dos pinos corretos, então o preto no comum, o vermelho aqui no pininho da tensão, que é o V, e depois a gente liga o nosso multímetro e gira o nosso seletor até a opção de tensão, tá? Que nesse caso aqui ele está mostrando como V. Às vezes a gente vai ter multímetros que medem tensão contínua e alternada, e também são em locais diferentes, tá? A contínua normalmente vai ter isso daqui, ó. Uns tracinhos assim e um outro reto embaixo. E a alternada, ela vai ter esse desenho aqui. Então, corrente contínua é um tracinho reto e a corrente alternada é um tracinho em ondinha, tá? Depois que a gente selecionou, aí sim a gente liga a ponta vermelha do nosso multímetro no lado positivo da nossa fonte e a ponta preta no lado negativo. Ah, mas e se a gente ligar ao contrário, tem problema? Não tem. O que vai acontecer é que ele vai medir como menos um valor, tá? E aí você vai saber que você ligou do lado ao contrário. E olha só que legal, aqui a gente está utilizando o voltímetro para medir a tensão da pilha, ela não está ligada, tá? Esse nosso gerador ele não está ligado em nenhum circuito, mas a gente também pode medir algum outro componente que não seja gerador, desde que ele esteja ligado no circuito, tá? Então um resistor, por exemplo, como é o caso aqui do desenho, a gente está medindo a tensão que está caindo sobre ele. Mas a gente está medindo porque ele está ligado num circuito. Se ele estivesse sozinho, não ia dar para medir nada, tá? Então ele precisa estar ligado no circuito para que a gente possa fazer a medição dessa tensão aqui sobre o nosso resistor. Então ver o quanto de tensão que vai estar caindo aqui sobre ele. Num circuito ideal, a tensão que está caindo sobre esse resistor é igualzinha à tensão que está sendo gerada aqui pelo nosso gerador, tá? Mas nem sempre é igual porque a gente não tem um mundo ideal, a gente tem o real, existem perdas, existem várias outras questões físicas que acontecem aí que esse valor não vai ser exatamente igual. Bem, então a gente vai ligar agora o nosso voltímetro em paralelo, não é mais em série que nem era o amperímetro, tá? Então a ligação aqui, ó, acontece em paralelo com o nosso resistor.
Por que que dessa vez agora ele é em paralelo e não em série? Porque agora a resistência no voltímetro, para que a gente possa medir a diferença de potencial elétrico, essa resistência, ela é muito, muito, muito alta, tá? A gente vai tentar, o multímetro ele tenta aproximar essa resistência do infinito. Então, por que que ele faz isso? Porque ele quer que toda a corrente esteja passando pelo nosso componente. Então, a corrente elétrica que está vindo por aqui, ó, ela toda tem que passar pelo componente. Ela não pode vir aqui para baixo, tá? Para que ela não venha para baixo, para que ela não passe pelo voltímetro, a gente aumenta muito a resistência dele, porque a corrente ela tende a passar pelo local de menor resistência, por onde está mais fácil. É igual a gente. Tá lá um monte de gente na nossa frente, a gente vai tentando achar os buraquinhos onde tem menos gente, não é? A gente vai tentar passar por onde tem menos gente. E a mesma coisa a corrente faz, tá? Para ela prefere passar pelo local de menor resistência. Então, se a gente coloca bastante resistência aqui, a gente aumenta muito a resistência, a corrente vai tender a passar toda por aqui, e aí a gente vai conseguir medir a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos, entre esse lado e este lado, tá? Se a gente estivesse ligando ele direto aqui, não ia passar nenhuma corrente, porque ele estaria como uma resistência muito alta, né, próximo do infinito, e aí não ia passar corrente nenhuma por ele, a gente não conseguiria medir. E o ohmímetro? O que que é o ohmímetro? O ohmímetro é um equipamento que vai ser utilizado para medir a resistência elétrica de um circuito ou componente, tá? Então, o ohmímetro, ele mede resistência elétrica. Ele se difere um pouquinho do amperímetro e um pouquinho do voltímetro, porque, na verdade, a resistência elétrica, a gente não mede ela direto assim. Não tem como a gente simplesmente medir resistência. Para saber qual que é a resistência de um componente, a gente, na verdade, precisa aplicar uma tensão e medir uma intensidade de corrente. Porque vocês lembram que tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente? Então, quer dizer que a resistência é a mesma coisa que tensão sobre corrente? Então, quer dizer que se eu aplico uma tensão e meço uma corrente, eu consigo determinar qual que é o valor da resistência. Então, não tem como a gente medir resistência diretamente. O que a gente faz é aplica tensão e mede corrente elétrica que está passando, tá? E por esse fato, a gente faz a ligação do nosso voltímetro, né, do nosso ohmímetro, de forma externa ao circuito, tá? Sempre que for possível, a gente vai fazer ele como uma ligação externa ao nosso circuito. Aí eu vou explicar para vocês o porquê que a gente faz isso, tá? Então, bem, a gente está aqui com a imagem, a gente tem então a ligação do comum aqui, a ligação do polo vermelho, a gente está ligando aqui na parte que está escrito ohms, né, que seria resistência, e aí a gente vai ligar o nosso multímetro aqui na unidade de ohms. E aí sim a gente liga a nossa ponta vermelha e nossa ponta preta no nosso dispositivo que a gente está querendo medir resistência elétrica. Não importa qual é o lado que a gente vai ligar, tá? No caso da resistência elétrica, se a gente liga de um lado ou liga do outro, ele vai dar exatamente o mesmo valor, não dá nem positivo nem negativo, porque resistência é um valor que não depende da direção, tá? Ela vai ser a mesma resistência indo desse lado ou indo do outro lado, então não faz diferença. Então, nesse caso, a gente precisa ligar um polo de um lado, outro polo do outro lado, e aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma diferença de potencial elétrico e vai medir uma corrente. Se ele está medindo uma corrente, significa que o nosso amperímetro, o nosso ohmímetro, ele está funcionando como se fosse um amperímetro, certo? Então, a resistência dele é próximo a zero. Isso faz com que o quê? A nossa corrente elétrica, ela vai estar sendo aplicada, né, e vai estar sendo analisada, né? Então, a gente vai estar com uma diferença de potencial elétrico, então ele funciona como um equipamento que aplica uma tensão, né? E a partir dessa tensão, ele mede a corrente que está passando, porque ele precisa passar, a corrente precisa passar por ele e precisa passar pelo resistor para que ele possa saber, então, qual que é o valor dessa corrente lida, né? Então, na hora que ele passa aqui pelo resistor, o resistor resiste à passagem de corrente, né? E na hora que ela chega de volta aqui para o amperímetro, ele sabe o quanto que esse resistor resistiu, né? Fazendo um cálculo interno e determinando então a resistência. Se por acaso a gente tivesse um circuito fechado aqui,
o que ia acontecer é que o circuito tem uma corrente elétrica já passando por ele. E pelo fato dele ter essa corrente elétrica, essa corrente do nosso circuito poderia possivelmente passar pelo amperímetro aqui. E passando pelo nosso amperímetro, que é parte do ohmímetro, né, ele poderia queimar, né, e na verdade poderia causar um curto-circuito no próprio circuito aqui, já que ele tem aqui o nosso circuito ia estar recebendo toda a corrente que ele está enviando, né, vamos falar dessa forma. E se por acaso a gente só ligasse um dos lados, né, um dos lados está ligado, também não é ideal, tá? Se a gente puder, a gente tem que tirar tudo, porque o que pode acontecer quando a gente está ligando de um dos lados, essa fonte que a gente está aqui trabalhando, ela também tem uma resistência interna, tá? Um circuito ideal, ele não tem resistência, a fonte ela não tem resistência, mas no real ela tem. A fonte real tem uma resistência interna e a gente, ao fazer esse tipo de medida, a gente pode acabar medindo também, sem querer, o valor dessa resistência aqui também, tá? Tá associando essa resistência com o valor do dispositivo que a gente está medindo e acabar medindo incorretamente. Então, sempre que possível, a gente desconecta os dois lados do nosso circuito, do nosso componente do circuito, para que a gente possa fazer a medida de resistência. Bem, então, resumindo, tá? Corrente elétrica, quem a gente utiliza para medir é o amperímetro, e na hora de fazer a medição, a gente utiliza o próprio amperímetro como parte do circuito para fechar o circuito. Então, o circuito está aberto e a gente coloca o amperímetro no meio, tá? Tensão e resistência elétrica, a gente já trabalha como se fosse em paralelo, né? A tensão elétrica é efetivamente em paralelo, porque a gente mantém o circuito ligado e liga um lado e o outro do voltímetro no nosso componente, tá? E a resistência elétrica, a gente fala, não pode nem dizer que isso daqui é paralelo, porque ele, na verdade, o ideal é que a gente esteja desconectado do circuito para poder medir resistência corretamente. Então, a gente desconecta do circuito e liga um lado e o outro do nosso componente no ohmímetro para poder medir a resistência elétrica. E agora, pessoal, para que a gente possa, então, entender um pouquinho melhor de tudo isso, a gente vai fazer uma atividade prática sobre o multímetro. Então, ver como que esse multímetro, ele funciona de fato. Oi, pessoal. Então, na atividade prática de hoje, a gente vai montar um circuito, tá? E vamos fazer algumas medidas utilizando o multímetro. Então, o que eu vou utilizar para fazer a atividade? Eu vou utilizar um multímetro, vou utilizar uma bateria de 9 volts, tá? Então, bateria de 9 volts. E vou utilizar uma lâmpada, uma lampadinha de 12 volts, tá? Mas com a bateria de 9 ela vai funcionar. Eu liguei aqui na lâmpada já 2 fiozinhos, né? Só para poder fazer a ligação mais fácil com a bateria, porque senão ia ficar muito difícil, porque os terminaizinhos da lâmpada são muito pequenininhos, tá? E a gente vai utilizar também uma fita isolante só para poder fazer a ligação aqui na bateria para não ficar saindo. Antes da gente começar o experimento de fato, vamos dar uma olhadinha aqui no multímetro, tá? Então esse daqui é um multímetro, ele é um dos multímetros bem completos, tá? Então esse é digital multímetro, ou seja, multímetro digital, DT9205A, tá? Ele é um multímetro bem completinho, então ele tem, a gente pode ver aqui, que no seletor dele a gente tem vários valores. Esse multímetro, ele consegue determinar a tensão, corrente, tanto contínua quanto alternada das duas, tá? Resistência elétrica. Então, inicialmente, com o meu multímetro, eu vou tirar as pontas de prova dele. Então, são duas pontas, uma ponta vermelha e uma ponta preta, né? E tem esse plug aqui fácil, tá? Faz diferença vermelho e preto? Não faz. Na verdade, elas são iguais. A questão é que normalmente a gente vai ligar a vermelha como se fosse, né, o positivo e a preta como se fosse o comum ou o negativo. Aqui embaixo, a gente consegue ver o que a gente vai poder estar ligando. Então, o com é onde a gente vai ligar a ponta preta. Sempre a ponta preta a gente vai estar ligando aqui, tá? Já a ponta vermelha, a gente pode ligar para medir tensão ou para medir a resistência, a gente vai ligar nesse daqui, tá? Para a gente determinar a corrente em miliampere, a gente vai ligar nesse daqui. E para determinar a corrente na ordem de 20 ampere, a gente vai ligar nesse daqui,
tá? Então, a gente vai ter a mudança de acordo com a nossa necessidade. Aqui, no seletor, a gente consegue ver alguns valores. O que são esses valores? Ó, esse primeiro aqui, que é onde ele está selecionado, ele mede o diodo, tá? Mas o mais importante dele, que no nosso caso aqui agora, né, é que ele vai conseguir medir a continuidade. Tá vendo que ele tem esse sinalzinho aqui? Na verdade, é um sinal de bip, né, de som. Então, todos os multímetros, eles têm essa parte de continuidade para a gente ver se o nosso circuito, o nosso fio não está rompido ou algo do tipo, a gente consegue utilizar essa medida aqui, tá? Então, para ver se o multímetro está funcionando, a gente liga ele, ó. Então, liguei aqui no Power. Aí, eu vou fazer a ligação aqui das minhas pontas. Então, a ponta preta no comum, a ponta vermelha aqui no tensão e resistência. E eu vou juntar uma ponta com a outra. E aí, ele faz esse barulho, né, de bip, que é o barulho que indica que eu tenho continuidade, tá? Então, o que significa isso? Significa que eu estou realmente com o multímetro funcionando. Se por acaso o multímetro estiver queimado, o fusível dele, porque a gente fez a ligação errada e foi tentar medir alguma coisa errada, a gente vai perceber que ele não vai estar funcionando essa parte de continuidade. Então, sempre para testar o multímetro, a gente usa isso. Aí, depois dessa escala branca, aqui do lado a gente tem uma escala verde, tá? Onde está em cima o símbolo de ômega, né? Que é ohms. Então, essa escala é para medir resistência. Mas vê que tem vários valorzinhos aqui, ó. 200, 2K, 20K, 200K, 2 mega, 20 mega e 200 mega. Então, essa daqui é a escala de medida. Então, se eu quero medir uma resistência de 1 mega, por exemplo, eu vou virar para o 2 mega, porque ele mede até 2 mega. Se eu virar para cima, ele vai medir? Ele vai mostrar um valor, só que o problema é que a gente não vai ter tantas casas decimais, tá? Então, é melhor a gente estar sempre na escala correta. A resistência que a gente vai medir é a resistência da lâmpada, tá? A resistência da lâmpada é na ordem de ohms, então a gente vai virar na primeira escala para conseguir medir. Então, a gente seleciona aqui a escala, aí a gente vem aqui e liga, faz a ligação do multímetro, tá? E aí a gente vai fazer a medida. O correto é o que? Lembra, a resistência a gente sempre mede separado, então não está ligado no circuito, a minha lâmpada, ela está fora do circuito, e eu vou colocar as minhas pontinhas de prova aqui na minha lâmpada, uma de um lado e outra do outro lado, no outro fio, tá? O correto seria, eu apoio aqui realmente na bancada, né? Essa daqui é uma bancada de plástico, tá? Então não conduz, né? Aí a gente vai colocar uma das pontas aqui, forçando ali para baixo, e a outra do outro lado para poder fazer a medida, tá? Se por acaso a gente não conseguir, porque não tá pegando direito, não tá... a gente não tem a seleção, né? A gente não consegue apoiar direito, a gente pode segurar na mão. A gente sempre vai tentar fazer com o multímetro apoiado. Então, aqui ele está dando uma resistência de 13,3, tá? Então, esse é o valor da resistência da nossa lâmpada. Então, é esse valor que a gente está medindo aqui. Agora, a gente tem, depois dessa escala verde, a gente tem uma escala que é branca, tá? Que tem esse V e esse traço aqui. Essa escala branca, ela é capaz de medir a tensão, né, V, só que aqui, esses dois traços significa que ela mede a tensão contínua, tá? O de baixo, que é o amarelo, ó, ela mede a tensão, só que como tem esse sinalzinho aqui de tio, na verdade é a tensão alternada que ele mede. Então, no nosso caso, a gente vai estar usando uma bateria, tensão contínua. Então, a gente vai utilizar para medir a escala de tensão contínua, certo? Então, a gente tem 200 mili, 2, 20, 200 e 1000. 1000 o quê? Volts. Então, ela mede no máximo 1000 volts. Nesse caso aqui, a gente sabe que a bateria tem 9 volts. A gente vai verificar só se está tudo certo. Então, a gente vai utilizar a escala de 20. Porque se a gente tentar utilizar a escala de 2, a gente não vai conseguir ver nada, né? Porque o máximo que ele mede são 2 volts. No nosso caso, a gente tem 9 volts. E se usar de 200? A gente vai ver um valor ali, mas o valor ele não vai ser tão perfeito que nem na escala de 200, tá? Então, a gente vai fazer a mudança aqui. Então, escala de 20, vamos ligar, tá? E aí, a gente vai fazer a medida.
No caso da tensão, ó, a nossa pilha ela já indica qual que é o polo positivo e qual que é o polo negativo. Então, a gente vai ligar a ponta vermelha no polo positivo e a ponta preta no polo negativo. Então, eu vou apoiar ela aqui. Então, ó, positivo desse lado, negativo desse. E aí, eu vou fazer a medida. Então, vou ligar, vou colocar a ponta uma no positivo e outra no negativo. E a gente vai ver lá o valor, ó, 9,34. E se eu medir ao contrário, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai medir um valor negativo, tá? Porque é como se a gente estivesse no sentido contrário, ó, menos 9,33. É o mesmo valor, só que negativo. Vamos colocar na escala de 20 para a gente ver o que acontece, ó. Por que é ruim medir numa escala acima? Então, vou colocar na de 200, quer dizer, né? Coloquei aqui, ó, ele aparece 9,1, tá vendo? A gente já perde um pouquinho da observação, porque ele tem menos casas decimais. A outra escala de 20, ele tem 2 casas decimais, então a gente consegue medir um valor mais perfeito, ó, 9,33. No outro deu 9,1. Então, essa é a escala correta. E medir a tensão na lâmpada, o que vai acontecer? A lâmpada, assim, sem estar ligada, ela não tem tensão. A tensão que a gente vai medir nela é 0, a gente vai testar. Mas a gente vai ver que ela é 0. Por quê? Porque a lâmpada ela não é um gerador, né? Ela não gera energia. Então, a tensão ela é uma energia, só vai ter em geradores. Então, a pilha, a bateria são geradores. A tomada, né, ela tá ligada em um gerador. Então, eles a gente consegue medir tensão. Na lâmpada, não. Só se ela tivesse ligado a um gerador. Aí, sim, teria uma tensão em cima dela. Então, ó, mantive aqui. Vou mudar para a escala de 2, tá? Que é uma escala mais sensível. E aí, eu vou colocar a ponta de um lado, a ponta do outro. E a gente vai ver que o valor tem que dar 0, tá? Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Valor 0, ou seja, 0 volts. Não tem nenhuma tensão passando pela nossa lâmpada, tá? Aí a escala de baixo amarelo eu já falei, que é a de tensão alternada. Aí aqui HFE é ganho para transistor, tá? Aqui a gente tem F, certo? Que a gente está falando em farad, que então ele tem um capacímetro, ele consegue determinar a capacitância, tá? De capacitores. E aqui a gente tem o que a gente fala da corrente alternada, começando pela branca, aonde a gente está falando de corrente contínua, e a amarela, corrente alternada, tá? Então, os tracinhos retos é contínuo, como se fosse um tio, né? É o alternado. Então, da corrente contínua, ó, a gente tem 2 mili, 20 mili, 200 mili e 20. Essa escala aqui a gente vai utilizar com essa entrada, tá? Enquanto que as outras que a gente está passando, né, com valores mais altos, a gente vai utilizar com o 20 mili, né, a gente vai utilizar com essa outra. Então, até 200 mili a gente consegue utilizar nela. Agora, acima a gente já não consegue mais, a gente utiliza a outra, 20 ampere, tá? E aqui da alternada a gente também tem os valores 20, 200 mili, 20 mili e 2 mili. Então, também tem a escala igualzinha. Só que a diferença é que é para medir a corrente alternada. Então, a gente vai medir corrente contínua, a gente vai precisar mudar, tá, para cá. Só que antes da gente medir a corrente contínua, a gente vai medir a tensão em cima da lâmpada. Então, para a gente medir a tensão em cima da lâmpada, a gente vai mudar para a escala aqui, ó, de tensão 20. Por que 20? Porque a nossa pilha tem 9 volts e é a nossa pilha que a gente vai ligar na lâmpada. Então, a gente vai utilizar o valor da tensão da pilha, que é o máximo que ela vai conseguir receber. E aí a gente pode diminuir caso seja necessário, tá? Então a gente sempre tenta ligar no máximo e aí depois a gente diminui se for necessário. Então a gente vai fazer a ligação aqui. Para ligar, eu vou utilizar aqui a fita isolante, que aí a gente consegue prender e deixar bem presinho os nossos fiozinhos da lâmpada com a bateria. Para a gente poder medir. Só de encostar, vocês viram que ela já fez a ligação. Aqui para baixo, tá? Eu deixei
uns pedacinhos abertos para a gente poder medir a tensão e a corrente. Então, eu vou medir elas aqui. Tem um pedacinho aqui, eu não isolei totalmente, tá? A ligação. Tem uns pedacinhos que eu vou utilizar. E aí, a gente vai medir por eles. Aí, eu vou ligar aqui. Vou colocar a minha fita isolante. Ó, ficou ligado. Agora eu ligo o meu multímetro. Lembra, para medir a tensão em cima da lâmpada, eu deixo o circuito fechado, tá? E eu vou colocar as minhas pontas de prova aqui em cima da lâmpada, nos terminais da minha lâmpada. Deixa eu deitar aqui para ficar mais fácil de medir. Essa lâmpada ela aquece bastante, então tem que tomar um certo cuidado, né, para colocar a mão nela. Aqui não tá pegando nos terminais. Então, vou ligar aqui de um lado, do outro, e olha ali, 7,8 volts, tá? Se o nosso circuito fosse perfeito, não houvesse resistência, a gente ia observar o mesmo valor de tensão da nossa fonte, né, que é a bateria, aqui na nossa lâmpada, que seriam os 9 volts. Mas ele não é perfeito, existem resistências, então a gente enxerga uma parte, uma boa parte, 7,8 volts. Agora, a gente vai medir a corrente elétrica. Para a gente poder medir a corrente elétrica, a gente vai abrir o circuito, tá? Então, eu vou soltar aqui. Vou abrir aqui, ó, deixar eles separados, tá? Porque a gente vai fazer a medição da corrente elétrica, lembra que a gente precisa do circuito aberto, porque o multímetro ele vai entrar no meio aqui, tá? Como se ele fosse parte do nosso circuito. Aí eu vou mudar o meu pino aqui, então vou tirar ele daqui, vou colocar ele em miliampere, tá? Que a corrente vai ser baixa, que a gente vai medir. Vou mudar aqui o meu seletor. A gente vai começar com 20 miliampere. Aí a gente vê, se precisar, a gente diminui, tá? Então, 20 miliampere, coloco aqui. E vamos ligar ele. Está ligado? E aí a gente vai colocar, então, as nossas pontas de prova para poder medir, tá? Aí a gente, então, vai determinar qual que é a corrente elétrica que a gente tem aqui. Então, vou colocar uma ponta no positivo e a outra ponta eu vou colocar na minha lâmpada, né? No caso aqui, no fiozinho. Ó, ele fechou o circuito, mas ele deu um valor muito alto. Então, a gente vai mudar para 200, tá? Pra gente ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Então, colocamos aqui. Vamos mudar aqui. Então, o nosso valor acabou sendo muito alto, tá? Para 200 mil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desligar, vamos ligar no 20 amperes, uma corrente mais alta. E vamos fazer a seleção aqui do 20. Aí, a gente vai ligar de novo e vamos medir. Então, agora ela está na ordem de 20 miliamperes. A gente tem que ver se a gente vai conseguir medir alguma coisa. Aí, ó. Olha o valor. Deu 0,27, tá? 0,27 amperes. Então, a gente conseguiu medir. Vejam que a gente teve que mudar, porque a corrente era mais alta, né, do que a ordem de miliampere, tá? Então, a gente viu como medir tensão, como medir corrente, como medir resistência. Obrigada e até mais!